E o episódio começa com um belíssimo flashback da Primeira Guerra contra os Quincy's, onde é mostrado os Quincy sendo massacrados pela antiga Gotei 13. E o mais legal foi ver que o Tenente Sasakibe teve grande participação na derrota do Rei Quincy, ele que sempre foi um personagem muito ausente nas batalhas, mas esse episódio nos mostrou que ele teve sim seus momentos de glória. E isso também explica porque Sasakibe foi um dos primeiros a morrer na declaração de guerra dos Quincy. Lembrando também que todo esse flashback é um extra, não tem nada disso no mangá. Já nesse segundo flashback temos Yamamoto com Shunsui, e eu confesso para vocês que eu não sabia quem era esse garoto. Fui pesquisar e na verdade era o Capitão Kyoraku quando criança. Até tem uma certa semelhança, mas eu só conhecia ele por Kyoraku mesmo. Yamamoto repreendeu ele por entrar no seu quarto mais uma vez. Shunsui pede desculpas e logo de cara já podemos ver o jeitinho desleixado que só o Kyoraku tem. Até Yamamoto já sabia que essas desculpas não eram sinceras. Mas então Kyoraku pergunta sobre o quadro que estava na parede. Yamamoto responde que foi um monstro que apareceu em um momento difícil da Society. Era Yamamoto usando sua Bankai, que foi de extrema importância na derrota dos Quincy no passado. Porém, por ser uma Bankai muito poderosa, ela acabou sendo proibida pela Central 46. A Zanka no Tachi é uma Bankai de elemento fogo que pode afetar tanto seu inimigo quanto seus aliados, podendo até destruir a Society. Mesmo estando longe, alguns capitães puderam sentir na pele o seu poder. Mesmo sendo partido em dois, o Yamamoto continua com sua vontade de lutar. Era tanta que ele acaba agarrando a capa do Rei Quincy mesmo estando naquele estado. O Rei Quincy corta sua mão fora e faz referência ao passado, por ele temer a antiga Gotei 13. Eles sim eram assassinos sanguinários. O próprio Yamamoto era o mais impiedoso, conhecido até como o próprio demônio. E agora se tornou coração mole, afinal ele não quis usar uma humana para trazer o seu braço de volta. A Urahime poderia e pode fazer isso sem nenhum esforço. Ele também não queria usar o Ichigo na guerra contra o Aizen. Dito isso, o Rei Quincy finaliza o capitão das 13 divisões, dizimando seu corpo sem restar nada. O capitão Kyoraku, que ficou bastante ressentido com a morte do capitão Yamamoto, acabou baixando sua guarda. O Rei Quincy ordena para Jugen avisar a todos os Ten Gritters para que eles destruam a Society. Então todos eles abrem um portal onde mais tropas são invocadas. Mas então nesse momento todos sentem um estrondo. Era Ichigo que já chega ceifando a vida de uns Ten Gritter com um único ataque. E foi o Akon e o pessoal do laboratório que conseguiu em parte ajudar a libertar Ichigo da prisão onde ele estava. Teve também essa cena extra do Ichigo salvando o Akon. Ele estava bastante ferido, ele pegou e deixou ele ali com outros Shinigamis que estavam por perto. Outra cena extra é o Ichigo olhando a Society de cima e vendo toda a destruição feita pelos Quincy. Mas isso também complementa uma cena do mangá que vemos a Rukia e o Renji caídos. Ichigo vai ao encontro de Byakuya e Byakuya, que estava bastante preocupado com a segurança de Renji e Rukia, pergunta para Ichigo se eles estavam bem. Ichigo responde que sim, que não era para ele se preocupar. Então Byakuya faz um grande desabafo para Ichigo. Ele que é um capitão, ele que tinha o dever de proteger a Society, mas se encontra ali naquele estado deplorável. E mais uma vez acaba dependendo de um humano. Mas não se enganem, não é que Byakuya não goste de dois humanos. Ele apenas acha que os problemas da Society tinham que ser resolvidos pelos próprios Shinigamis. Então pela primeira vez Byakuya deixa de lado seu orgulho e pede para que Ichigo salve a Society. Ichigo fica bastante furioso, seu Reatsu acaba criando uma barreira que evapora toda a chuva em volta dele. É um detalhe bem legal que não tem no mangá, né? Ichigo sai dali sem falar nada, mas Byakuya já sabia sua resposta mesmo sem ele dizer nada. Jugen pergunta se ele deveria ir dar cabo do Ichigo. O Rei Quincy diz que não é preciso, mas Ichigo lança sua Zanpakuto bloqueando seu caminho. O Rei Quincy ficou surpreso por Ichigo ter conseguido sair da jaula do Opi. Mas ele pergunta: Ichigo, você pretende lutar comigo nesse estado? Furioso, Ichigo pergunta se ele era o responsável por tudo que tinha acontecido na Society. O Rei Quincy responde que sim, então Ichigo parte para cima do Rei Quincy. E o mais legal nessa cena foi que eles esticaram bastante essa luta. Eles incluíram bastante cenas extras, principalmente na trocação entre eles. No mangá, Ichigo só lança seu Getsuga Show e o Rei Quincy já agarra Ichigo perfurando a sua garganta, entre aspas, né, que foi defendido lá com o Brute Venom. Na dúvida, o Rei Quincy desfere outro ataque em Ichigo, mas seu ataque é defendido pelo Brute Venom, que é uma habilidade exclusiva dos Quincy. O Rei Quincy percebe que cometeu um erro em mandar um Quincy puro enfrentar o Ichigo. Na luta contra o Opi no Ecomundo, Ichigo acaba despertando seus poderes Quincy dormentes dentro dele. Enquanto ele falava, Ichigo perguntava do que ele estava falando. Então o Rei Quincy diz que ele não sabe de nada, nem mesmo sobre sua própria mãe.
Nesse mesmo momento, o Rei Quincy lança um ataque que por acaso é um extra, não tem no mangá. Ichigo se defende com o Getsuka Teishou, mas o Rei Quincy revida com pedras que acabam pressionando o Ichigo. O Ichigo até defende com seu Brute Venom, mas mesmo assim ele acaba sofrendo um certo dano. Nesse mesmo momento, Rei Quincy percebe que Aizen tinha alterado a sua percepção de tempo, fazendo com que ele tenha que se retirar naquele momento. Mas então Ichigo não permitiria que eles fossem sem dar uma explicação. Mas com um simples golpe, Jogon quebra a espada de Ichigo, que já estava bastante surrada após as várias tentativas de Ichigo sair da jaula de Upe. O Rei Quincy parte, mas não antes de afirmar que ele voltará para terminar o que começou. E esse foi o resumo do episódio 7 de Bleach Blood War. Pra mim esse foi o melhor capítulo até agora, muita cena extra, melhoraram bastante o original e eu espero ver mais cenas extras nos próximos episódios. Cortaram uma pequena cena onde o Rei Quincy comenta sobre a Divisão Zero, mas não era uma cena tão relevante já que o próximo episódio vai ser focado neles. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa análise, não deixem de deixar seu comentário, irei responder todos eles, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.